Bem, meus queridos e minhas queridas do 9º ano do Carlos Gereissati, estamos aqui agora para apresentar para vocês a aula 8, que é exatamente a adição algébrica de radicais. Só uma lembrançazinha aqui a vocês, que quando se trata de uma expressão desse tipo, que você está multiplicando a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2, você tudo bem, pode simplesmente fazer isso aqui e a multiplicação raiz quadrada de 10. Neste caso aqui já é diferente. Você não tem uma multiplicação nem uma divisão, você tem uma adição. Então neste caso você jamais pode fazer 5 mais 2, 7, nem 5 mais 2. Isso aí não pode ser feito de jeito nenhum. Então você pergunta, mas professor, então se eu tenho uma adição desse tipo aqui, não posso resolver de jeito nenhum? Claro, só que neste caso aqui, você vai resolver tirando a raiz aproximada de cada um deles. No caso aqui, a raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,23, mais raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. Pronto, neste caso, você pode resolver quando se trata de adição de radicais. Então, aproximado. Fica 4, 6 e 3. Então, aproximadamente 3,64. Então, não esqueçam desse detalhe para não confundirem. Então, aqui foi apenas um exemplo e uma lembrançazinha a respeito das propriedades da potência. Vamos ver aqui nesse caso. Eu tenho uma adição aqui de vários termos com seu radical, como eu disse, só para mostrar um exemplo. E nós temos em cada termo desse aqui, semelhante. Tem um termo semelhante em cada um deles aqui. Qual é o termo semelhante aqui? Ó? Em cada um deles é o x. Então o x, como ele está em evidência em cada um dos termos, eu coloco aqui que o x vai multiplicar quem? Vai multiplicar o 5 mais 4 menos 6 mais 3 menos 5. Então aqui nós temos o x que está em evidência em cada um dos termos, multiplicando todos os valores. Então x que multiplica, vamos lá, pegar os números positivos. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Vamos agora somar os números negativos. Nós temos 6 negativos, mais 5 negativos, nós temos 11 negativos. Então, neste caso, nós temos 12 menos 11, 1. 1x. Então, a resposta dessa expressão aqui é exatamente 1x. Se você quiser colocar o 1, não tem problema e não vai alterar absolutamente em nada. Outro exemplo aqui, já utilizando os radicais, a adição. Nós temos aqui vários valores aqui, tendo um termo semelhante. Qual é o termo semelhante? O 5. Então a mesma coisa que nós fazemos aqui. Colocamos a raiz quadrada de 5 em evidência. Raiz quadrada de 5 vai multiplicar o quê? Cada um desses termos que está fora do radical. Então ficam 6 mais 2 menos 3 mais 4 menos 6. Então a raiz quadrada de 5 está multiplicando todos esses termos. Fica raiz quadrada de 5 vezes. Vamos agora ver os números positivos. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. Os números negativos, 3 negativo mais 6 negativo, nós temos 9 negativo. Então, 12 menos 9, nós temos 3. 3 que está multiplicando a raiz de 5, ou vice-versa. Raiz de 5 multiplicando 3. Então, outro exemplo aqui, pessoal. Um exemplo aqui. Nós temos 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 3. Opa, aqui a gente já viu uma coisa diferente. Que não são termos totalmente semelhantes. Mas nós temos alguns termos semelhantes em alguma das circunstâncias? Temos. Raiz quadrada de 2 aqui, de 2 e de 2. Aqui, 3, 3 e 3. O que nós vamos fazer? Vamos agrupar. Vamos fazer um agrupamento daqueles que são semelhantes. No caso aqui, 5
raiz quadrada de 2. Qual é o outro que tem o termo semelhante a ele? Menos 2 raiz quadrada de 2. Tem mais algum? Tem. Menos 1 raiz quadrada de 2. Então, fizemos esse agrupamento dos que tem o termo raiz quadrada de 2 como semelhante a todos eles. E agora vamos ao outro, que é raiz quadrada de 3. Então fica mais 3 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3 menos 6 raiz quadrada de 3. Fizemos esse agrupamento aqui dos que tem raiz quadrada de 2 e dos que tem a raiz quadrada de 3. Colocando em evidência a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, quais são os termos que estão na raiz quadrada de 2? O 5 menos 2 menos 1. Raiz quadrada de 3, que vai multiplicar quem? O 3 mais o 5 menos o 6. Então esses termos aqui que estão multiplicando a raiz quadrada de 3 estão aqui agora separados e estão tendo ele como fator comum em evidência. A raiz quadrada de 2 ficou o quê? 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. Então nós temos 2 raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. 3 mais 5, 8. 8 menos 6, 2. 2 raiz quadrada de 3. Então, qual é a resposta final dessa questão? 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. Então, esse aqui é o resultado final da questão. Por quê? Parou aqui, por quê? Porque fatores não são comuns, são diferentes. Então, aquele caso que eu expliquei no começo, daqui você já parou, porque não tem mais como dar continuidade.